Mensagem bíblica. Características e contrastes do passado e do presente. Esta mensagem que vai ser ministrada é de particular importância para a Igreja de Cristo. Ela revela o nosso passado e o nosso presente, para lembrar. Qual era a situação de cada qual antes de conhecermos a Jesus? E qual é a nossa situação depois da conversão e como servos de Deus? Não existe maior privilégio do que pertencer à Igreja de Cristo. Veja até ao fim esta mensagem, para andar despertado como peregrino até que seja chamado. Graças a Deus, aleluia. Mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor para lhe dar a glória, o louvor, a adoração e a gratidão da nossa vida, pois nós sabemos que não somos uma pessoa qualquer, somos os filhos de Deus que Ele resgatou com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e o fez com um propósito, foi de nós sermos para a glória do Seu nome, sermos para o louvor, aleluia, do Seu nome, ser filhinhos por adoção, aleluia, glória ao nome do Senhor, e sermos embaixadores do Seu reino, glória ao nome do Senhor. É este reino que não pode ser abalado, que nós representamos aqui neste mundo, aleluia. Apresentamos-nos com louvor e com gratidão, apresentamos-nos com a Sua santa palavra, que é poder, aleluia, glória ao nome do Senhor, que liberta, que cura, aleluia, que transforma o mais vil pecador. Bendito seja o nome do Senhor. É com gratidão que eu me apresento diante do meu Senhor e lhe digo: Senhor Jesus, receba a honra, a glória, receba o louvor, receba a adoração da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício consumado na cruz do Calvário, aleluia. Ó Senhor, para libertar, ó Senhor, os perdidos. O bendito Filho de Deus deixou o lar da glória e veio a este mundo de pecado fazer-se homem para se manifestar ao homem e para verter o seu sangue pelo homem. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, glória ao teu nome. Abençoa aqueles que nos veem e ouvem através destes canais, meu Senhor, aleluia, na internet, onde seja, onde for, onde a tua palavra chegue, meu Senhor, liberta, abençoa, porque tu és o mesmo hoje que foste ontem e serás o mesmo, aleluia, amanhã. Glória ao teu nome, tu não mudas, o teu poder é o mesmo, aleluia. Abençoa o teu servo, inspira, ó Senhor, com graça do alto para expor a tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aleluia. Prezados telespectadores, paz seja convosco. De novo em seu lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como está escrito em Romanos 1 e verso 16, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração que somente a Deus é dada, pertence a Ele. Nós damos graças a Deus porque podemos ser ministros das Sagradas Escrituras, podemos ser servos do Senhor. E bem sabemos, meu Senhor, que é um privilégio muito grande ser servo do Senhor. E a capacidade com que Jesus nos capacita é de sermos servos inúteis. Porque depois de teres feito tudo o que vos for mandado, considerai-vos como servos inúteis, não sendo inúteis. Sabendo que a Ele pertence o louvor, a glória, a honra, a adoração. E a nós, como servos, precisamos da sua santa ajuda para ministrar este santo Evangelho, que, como diz a Santa Escritura pela boca de Paulo, é poder
de Deus. Tome atenção às Sagradas Escrituras que vão ser mencionadas neste dia, porque são de veras importantes e, naturalmente, em especial para o povo de Deus que começou a sua jornada um dia está nesta peregrinação para o lar da glória do Pai. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Prepare o seu coração para ouvir o ensino sagrado que o Espírito Santo nos concede para sermos sábios e herdarmos a vida eterna no céu da glória. A mensagem deste dia encontra-se no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 até ao verso 22, que nós vamos começar a ler todos juntos. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Até aqui a Santa Escritura. Este maravilhoso texto que foi lido da Santa Escritura tem muito para se meditar, mas não podemos falar dele todo nesta meditação, nesta pregação. Vamos abreviar conforme pudermos, para podermos compreender aquilo que Deus nos dá. Assim, esta mensagem consta do seguinte: características e contrastes do nosso passado com o nosso presente. Algo de muito importante para lembrar. A Escritura começa exatamente, portanto, lembrai-vos. É importante lembrar aonde estávamos e aonde chegamos. E deixe-me dizer-lhe, lembrar também para onde nós vamos. Andamos numa peregrinação quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pessoal, noutro tempo
nós andávamos segundo as potestades do inferno, podíamos até ter uma boa religião, chamada de boa religião tradicional da família, mas graças a Deus que nos libertou de tudo isso e nos trouxe para a sua companhia e nos fez compreender que seu Filho amado veio à cruz do Calvário pagar o preço da nossa redenção com a sua vida, com o seu sangue. Portanto, lembrai-vos aonde estáveis e aonde estáis através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vida, do seu sacrifício que por nós executou na cruz. O que vai ser ministrado nesta mensagem é um contraste entre o passado e o presente dos cristãos de Cristo, pelo que prestemos a nossa melhor atenção. E toda a mensagem gira à volta do vocábulo lembrar, lembrança ou lembrai-vos no verso 11. Algo para lembrar e consecutivamente. E contraste significa a oposição entre coisas e pessoas, uma das quais faz sobressair a outra. Neste caso, a vida espiritual contrasta com a morte espiritual das pessoas no estado do passado, sem Cristo, sem Deus. Vamos começar e concluir esta mensagem apenas com 3 partes ou 3 aspectos. A introdução, em primeiro lugar, em segundo lugar, lembrando o nosso passado e, em terceiro lugar, lembrando o nosso presente. Para cristão de Cristo, isto é de veras importante. Lembrai-vos do passado e lembrai-vos do presente. Ao introduzir esta mensagem, a história bíblica relata para o nosso ensino que existem 2 caminhos que toda a humanidade percorre no seu tempo de vida e que também existem 2 destinos no fim dessa jornada terrena. E esta mensagem, além de ser para todos em geral, como disse, é uma lembrança muito importante para os cristãos de Cristo. Esses 2 caminhos e esses 2 destinos levam-nos a um determinado lugar. E, de acordo com aquilo que nós escolhemos na Terra, no nosso caminho, assim teremos o nosso destino no outro lado da vida. Aquilo que você vê não é apenas esta figura. Dentro desta figura física existe uma outra, que é o espírito do homem. O homem interior, quando deixar este tabernáculo, se assim Deus o permitir, vai para o pó porque dele foi tomado. Mas também pode acontecer que Jesus Cristo venha ainda no meu tempo de vida e, em vez de ir para um cemitério, possa ser transformado e ir para o céu no arrebatamento. O facto é este: no final dos tempos de vida de cada pessoa, eles vão encontrar o destino que fizeram na Terra. Mas, pastor, eu tenho ouvido dizer que as pessoas trazem o destino marcado. Não. Isso é fado. Não é das Sagradas Escrituras. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. De maneira que vamos semear no Espírito para colher a vida eterna. E vamos deixar de semear na corrupção deste mundo, porque leva-nos a um lugar de sofrimento eterno. Assim, um destino é de sofrimento, o outro de gozo eterno. E cada um de nós tem a oportunidade de escolha do que vamos encontrar no outro lado da vida. Porque está o homem ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, como está escrito aos Hebreus 9 e verso 27, e Deus pede contas do que passou. Eclesiastes 3 e verso 15. A maior parte da humanidade não está interessada em ouvir e muito menos praticar os ensinos deste sagrado livro.
e tampouco sabem quem é Deus, nem os seus santos planos, por falta de ensino, por falta de conhecimento, por falta de vontade própria de saber o que este livro contém. Contudo, esta gloriosa mensagem do céu está sendo ministrada por todo o mundo de muitas e variadas formas ou maneiras, a fim de que hajam alguns que decidam ouvir a voz do seu Criador e sejam transformados em novas criaturas. 2 Coríntios 5, verso 17. Eu temo que muitos que ouvem a palavra de Deus e a rejeitam vão encontrar um destino mau no outro lado da vida. O sofrimento vai-lhes bater à porta. Eu tenho compreendido que nosso Senhor Jesus Cristo disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque a Deus Pai lhe agradou dar-vos o reino. Se o rebanho de Deus é pequeno, o meu apelo é: procure pertencer a esse rebanho. Jesus disse que havia dois caminhos, um estreito e um largo, e que são poucos aqueles que querem entrar pelo caminho estreito, mas são muitos os que andam no caminho largo, isto é, do mundo do pecado, etc, etc. O pecado separa o homem de Deus. Aquele que destruiu o pecado na cruz junta-nos a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, com o seu precioso sangue e com a sua palavra e com o seu Espírito, transforma o mais vil pecador em pessoas novas, criação nova, pessoas santificadas, apartadas deste mundo para encetarem uma viagem de peregrinação pela fé para a casa do Pai. No tempo de vida que Deus nos concede e ao longo da história, muitos têm sido transformados de miseráveis pecadores em santos e peregrinos na jornada cristã, vão para uma pátria cujo construtor é Deus. Tais pessoas têm compreendido o valor da sua alma e que para estar um dia com o seu Criador no gozo eterno do céu, Jesus pagou o preço da nossa redenção deste mundo vil com a sua própria vida no Calvário, com o seu sangue. Marcos 8, verso 34. As almas são muito preciosas, são o preço da vida de Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno. O senhor deste mundo é Satanás. A maior parte do mundo segue-o, segue os seus apaniguados, as suas instruções de pecado. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus tomam a decisão de pertencer ao pequeno rebanho, querendo um dia estar no gozo eterno do céu, porque este homem interior não morre. O que morre é aquilo que você pode ver e contemplar, o meu corpo físico, o da minha esposa, de qualquer um de nós. Mas o homem interior não morre. Esse vai para um bom ou um mau lugar, de acordo com aquilo que escolheu na terra. Escolheu andar na vida de pecado, vai ter a sua colheita. Escolheu andar na vida da santidade, vai ter a sua colheita. E as pessoas podem ser santas, porque o Senhor diz, já desde o livro de Levítico do Velho Testamento, sede santos, porque eu sou santo. E Pedro lembrou essa história no primeiro capítulo da primeira epístola, dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nós podemos ser pessoas santificadas. Uma pessoa santificada é aquela pessoa que se aparta do pecado, que reconhece ao ouvir a palavra de Deus que é um pecador miserável e que está condenado ao inferno. E que esta Bíblia Sagrada nos mostra que através do sangue de Jesus nós chegamos perto de Deus. Então, vamos tomar essa decisão na vida, enquanto temos vida. O facto é este: tais pessoas, ao saberem que Jesus Cristo deu a sua vida por eles na cruz do Calvário, tais pessoas, ao saberem disso, deixaram os prazeres carnais deste mundo
Deixaram o engano do pecado e se fizeram servos de Deus, para anunciarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 e verso 10. Foram transformados porque tomaram a decisão de mudar de Senhor, mudar de Estado, mudar de nação, mudar de caminho. Todos nós podemos tomar decisões. E realmente isto é o que conta na vida de quem viu sua vida transformada pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmo 119 e verso 105. Foram iluminados. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Sagrada Escritura. E eu e minha esposa, quando soubemos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e orou por nós ao Pai, quase 2000 anos antes de sermos nascidos, no capítulo 17 de João, nós começamos a chorar. A chorar como crianças, que o próprio Deus revelado em carne veio a este mundo dar a sua vida para nos salvar. Quando nós entendemos isso, todos nós ficamos partidos, quebrados, que aquele em cuja boca nunca foi achado engano, o autor da vida, veio a este mundo dar a sua vida pela sua criação. Louvado seja Deus nosso Senhor. Segundo lugar, lembrando o nosso passado. Lembrando o nosso passado. E para iniciar este assunto, deixo aqui uma pergunta. Você que hoje é um cidadão do céu, que é um cristão de Cristo, gostaria de ver o filme do seu passado? Eu não gostaria. Esta mensagem começa com o termo lembrar. Lembrai-vos que noutro tempo erais gentios na carne. E lembrar significa trazer à memória e em todo o tempo algo de importância. E neste caso é o nosso passado sem Deus e sem salvação. Nosso passado de pecado e condenado ao inferno. E lembrar significa ainda recordar algo significativo na nossa vida. Portanto, lembrai-vos. E devemos fazer isto de vez em quando. Lembrar do nosso passado, onde estávamos. É importante. Em Lucas 17, 32, Jesus deixou ali um pequeno verso que diz: lembrai-vos da mulher de Lot. Lembrai-vos da mulher de Lot. Porquê o Senhor falou dessa história? O que significava isso? Significa que nos devemos lembrar dos juízos de Deus sobre as 5 cidades incineradas por Deus por causa do pecado da sodomia em Gênesis 19 e por a mulher de Lot não dar ouvidos à palavra do Senhor que através dos anjos disse: não olheis para trás. O que ia acontecer àquelas cidades era algo de horrível. Mas a mulher de Lot ainda tinha o seu coração na terra. Nós devemos nos lembrar deste assunto, porque foi o Senhor que falou. Lembrai-vos da mulher de Lot. Eu posso ter um automóvel, posso ter uma casa, etc. Mas o meu coração não está aí. Eu posso partir hoje à eternidade. E tudo fica para trás. Portanto, lembrai-vos de que as possessões terrenas pode ser, para muitos, um motivo de eles ter paz com Deus. Porque põe o seu coração nas coisas da terra, em vez de pôr o coração nas coisas de Deus. Portanto, lembrar significa muito para o cristão de Cristo. Lembrai-vos também do seguinte, que no céu não entram todo tipo de pecado, nem prostitutos, nem ladrões, nem sodomitas, nem transgendas. No céu não entram pessoas alteradas pelos homens. No céu não entram pessoas alteradas pelos homens. Apocalipse 21 e verso 8. No céu só entram homens e mulheres gerados
espiritualmente por Deus, conforme está escrito em João 1 e verso 12. O sangue de Cristo não pode redimir a criação de Deus alterada pelos homens. É contrário à natureza criativa de Deus. Tudo o que foi alterado pelos homens no tempo do dilúvio foi por Deus destruído. Somente Noé e a sua família escaparam à corrupção. Gênesis 6, verso 1 ao verso 12. Vamos fazer uma pausa. Lembrai-vos onde estáveis e aonde chegastes pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 11 a 13. Nestes dois assuntos mencionados, de Lot e de Noé, temos um contraste. Enquanto a mulher de Lot estava lembrando-se das coisas terrenas, Noé estava-se lembrando com a família das coisas de Deus. E quando nós pomos a nossa confiança nas coisas terrenas, ficamos agarrados a elas e nos separam do Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o vamos achar. Ao longo da história, este sagrado livro nos narra acerca do temor que a Deus se deve, que é o sagrado respeito. Cada um que vem a este mundo traz a imagem do seu Criador. Portanto, as pessoas que são salvas e regeneradas entram por outro caminho e lembram-se do passado e lembram-se do presente. Esta mensagem é uma mensagem de lembrança e contraste das coisas que tínhamos antigamente neste pobre mundo de pecado e daquele lugar aonde já chegamos e, como já disse, também do nosso futuro, para onde nos dirigimos ou caminhamos. E esta mensagem de Efésios 2 começa com um caos de ruína e morte espiritual do homem, para uma transformação e ressurreição espiritual operada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, tendo como base o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E aqui existe um enorme contraste também, onde passamos da morte para a vida. E por esta causa é pregado o Evangelho para nosso conhecimento de onde estávamos, aonde estamos e para onde vamos. Entretanto, usa dizer-se que ninguém nasce ensinado, e no aspecto espiritual é da mesma forma. Se não formos ensinados por Deus, ficaremos sempre naturais ou carnais, espiritualmente analfabetos. E além de tudo, o maior problema do homem é que as Escrituras pintam um quadro a nosso respeito de mortos e ofensas em pecados. Compreendemos nós essa situação de mortos em ofensas e pecados? Uma pessoa morta é uma pessoa que cheira mal, portanto deve-se enterrar. Esse é o quadro da nossa velha vida sem Deus, sem paz e sem salvação. Podemos ser donos do mundo material que Deus construiu, que Deus criou. Mas se não tivermos a redenção pelo sangue de Cristo, nada disso nos aproveitaria, porque a nossa redenção é caríssima. E os recursos humanos se esgotariam antes, como diz a palavra de Deus. Não podemos dar a Deus o preço do nosso resgate. Por isso, Jesus Cristo veio do céu, encarnou para poder morrer por nós, para nos resgatar. Isto equivale a compreender que uma pessoa só, uma alma ou um espírito de uma pessoa só, é mais valioso do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Lembrai-vos do vosso pecado. Pecado
nos púlpitos nestes dias parece ser uma palavra esquecida em muitos lugares. Há muito entretenimento religioso e espiritual. E é exatamente esta palavra pecado, este vocábulo, que faz divisão entre a pessoa e Deus. A pessoa está morta exatamente por causa do pecado. Compreendamos isso porque isto é da autoria de Satanás. E Satanás está sempre preparado para evitar que os pregadores preguem sobre este assunto. O pecado levou Cristo à cruz do Calvário. O pecado matou-nos. O pecado separou-nos de Deus. E a menos que deixemos o pecado e o autor dele, estamos cheirando mal, mortos em ofensas e pecados. Lembrai-vos então do vosso passado. Será que fazemos isso com frequência? E que nos lembramos do poço da lama desse pecado em que vivíamos. Lembrai-vos de que erais gentios por natureza e do que agora sois pela imensa graça de Deus. A história aos Efésios é a nossa própria história. Quando eles e nós estávamos mortos, Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Perdão. Deus nos tirou do caos dessa morte espiritual, nos vivificou e nos ressuscitou. Efésios 2, 1 a 3 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem é que éramos, diz a palavra de Deus? Filhos da ira. Não filhos de Deus, filhos da ira. Lembre-se do seu passado. Lembre-se aonde estava e aonde está. E nesta hora da mensagem, fica aqui esta escritura de Romanos 6, 19 a 23, para a nossa lembrança, que diz o seguinte: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Será que alguém deseja ver o filme do seu passado? Estou falando para cristão. Mas agora libertados do pecado, diga comigo, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Há um contraste muito grande. É preciso lembrar de onde estávamos e onde estamos e para onde vamos. Então, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E porquê é que tomamos essa decisão? Porque temos compreendido o que diz o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é só quando ouvimos a Santa Escritura que ela nos narra o quadro da nossa vida, de separação de Deus, mortos em ofensas e pecados, que nós tomamos a decisão. Ou continuamos no pecado servindo o diabo, ou nos santificamos servindo a Deus. Isso está ao nosso alcance, segundo o que diz a Santa Escritura. Esta chamada à nossa lembrança é muito importante para a vida dos cristãos, para que deem o real valor à sua libertação da escravidão de Satanás, para compreender o contraste do passado e do presente.
aonde estávamos e aonde já estamos ou chegamos. O quadro do nosso passado e sem o conhecimento de Deus é descrito em 6 aspectos relativos ao conhecimento do povo de Deus, do Velho Testamento e das promessas relativas a Cristo. Lembrai-vos quem erais. Primeiro, éramos gentios, éramos incircuncisos. E ser gentio equivalia a ser como um cachorro, como um cão. Estou falando em relação com o ensino sagrado, em relação com Israel. E comparar uma pessoa a um cão era um insulto, além de outras passagens da Bíblia. O filisteu disse a David: sou eu algum cão para vires a mim com paus? 1 Samuel 17, verso 43. Filipenses 3, verso 2. Os falsos mestres e falsos obreiros eram apelidados de cães. Em Apocalipse 22, verso 15, diz que na cidade de Deus não entra cães, nem feiticeiros, nem prostitutos, nem homicidas, idólatras ou mentirosos. Estes cães não são daqueles que ladram, mas são pessoas que são como cães. Como até Jesus disse àquela mulher cananeia: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 5, 15 e verso 26. E gentios eram e são todos os povos, todas as nações, sem circuncisão, não podiam pertencer ao povo escolhido. E a circuncisão do Velho Testamento era o selo da justiça da fé, que era de veras importante este assunto no passado. O facto é que, relacionado com Abraão, diz em Romanos 4, verso 11, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, até que realmente viesse Cristo. E finalmente, em relação com Jesus, Paulo disse que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em Gálatas 6 e verso 15. A diferença está entre o Velho e o Novo Testamento, a velha aliança e o novo concerto. Em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem qualquer virtude, mas sim ser uma nova criatura. Portanto, lembrai-vos que noutro tempo eram gentios na carne. Lembrai-vos do vosso passado. Todos nós, antes da conversão, éramos, aos olhos de Deus, considerados como cães. Em segundo lugar, temos mais 5 características negativas destes povos. E nós éramos esses povos gentios antes da nossa conversão, relacionados com Deus. Ou seja, primeiro estávamos sem Cristo. Estar sem Cristo equivale a ser um desgraçado de um pecador miserável apartado de Deus. Estávamos sem Cristo, respeitando aos judeus. Eles não estavam sem Cristo, mas Cristo estava sem eles, estando no meio deles. Porque finalmente Jesus veio para o que era seu. João 1 e verso 11. E o próprio Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. João 4 e verso 22. E estar sem Cristo equivalia a estar perdido, longe de Deus, morto, como o filho pródigo que Jesus falou em Lucas 15, verso 32. Mortos em ofensas e pecados, como já foi mencionado em Efésios 2, verso 1 ao verso 3. Segundo, estávamos separados de Israel. Esta separação do povo escolhido do Velho Testamento significava estarem alheios aos oráculos de Deus, ou seja, às palavras e à vontade do Criador. Não podiam cultuar a Deus por serem incircuncisos, tinham que ser circuncidados. Estavam sem
o conhecimento dos estranhos aos oráculos divinos. O facto é que em Romanos 3, 1 e 2, Paulo diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Deus separou para si um povo chamado Israel, que vieram de Abraão, Isaac e Jacó. É quem Deus somente na terra confiou as palavras, os oráculos divinos ao povo judeu. Os oráculos divinos somente foram confiados a este povo, e esta é uma das causas do ódio do mundo a este povo de Israel. Esta separação entre gentios e judeus era como as trevas e a luz. Uns tinham conhecimento de Deus pelas palavras que Deus enviava aos seus atalaias, aos seus profetas para pregar ao seu povo. Os outros estavam embrutecidos e sem conhecimento. Eram como doutores e iletrados ou analfabetos. Paulo deixou escrito ainda sobre este assunto o seguinte em Romanos 9, verso 3 e verso 4. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adopção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Israel era o povo dos privilégios, contudo em relação a Cristo. Enquanto Cristo estava no meio deles, eles estavam longe de Cristo. E aqui vamos fazer mais uma pausa e depois continuaremos. Lembrai-vos onde estáveis e aonde já chegastes pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 11 a 13. E continuando nestes 6 aspectos, primeiro, como já foi dito, estávamos sem Cristo. Em segundo lugar, estávamos separados de Israel. E em terceiro lugar, o povo gentio estava estranho aos concertos da promessa. Os concertos eram pactos ou alianças de Deus com o povo escolhido. E nesses concertos haviam as promessas de Deus a este povo escolhido. E para termos uma ideia, um dos concertos de Deus com Israel era a promessa da terra de Canaã. Iriam herdar uma terra para a qual não trabalharam. E a igreja, ela tem uma promessa de uma terra diferente, que é o céu, a glória da casa do Pai. Em Gênesis 17, 4 e 8, diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações, e te darei a ti e à tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, perpétua posição, e serei o seu Deus. Isto está escrito em Gênesis 17 e continua em perpétua possessão. As nações não entendem isto, um dia entenderão quando Deus vier fazer juízo com elas. Porque o povo do Senhor voltou à sua terra e devem possuir a terra da perpétua possessão. Um outro concerto era o novo concerto de Jeremias 31, verso 31 ao verso 40, relacionado com Messias, seu reino e sua restauração. Mas infelizmente ele veio para o que era seu, e como já foi dito em João 1 e verso 11, os seus não o receberam. E estarem estranhos aos concertos da promessa ou das promessas equivalia a uma pessoa que não pertencia a uma família. Andava alheio ao que se passava entre Deus e Israel. Assim éramos nós sem o conhecimento das promessas divinas. Entretanto, o cumprimento da promessa de Messias aconteceu, como Deus o revelou aos profetas, particularmente em Isaías 53, e Salmo 22 e Salmo 16, onde narra a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, seu sofrimento, etc. Tudo isto era uma promessa também, e o Senhor veio para o que era seu. Estava no meio deles,
e eles não estavam com o Senhor, seu Messias, seu Senhor e Salvador e seu Criador. Em Atos 13 e verso 32, Paulo lembra estas palavras: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ressuscitando a Jesus. Quarto lugar, os de Éfeso e nós também estávamos sem esperança. A definição da esperança é que ela é a expectação de um bem que se deseja. E um povo sem esperança é como um povo destruído e arruinado, que anda na vida como um autómato guiado por robots, que nem sequer tem vontade própria, sem esperança. Um povo sem esperança equivale a ser ignorante e analfabeto nas coisas de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E as Escrituras dão esse quadro das pessoas sem conhecimento das coisas de Deus, chamam-lhe de ignorantes. Ignorantes. Eu posso ignorar muita coisa, mas eu não devo ignorar as coisas relativas ao meu futuro no outro lado da vida, porque o meu espírito não morre. Ele vai para o outro lado e só há dois lugares eternos, um bom ou um mau. E eu devo saber em tempo de vida na Terra, enquanto sou dentro deste corpo, o que é que me espera do outro lado. E fazer decisões da vida. Não posso ser ignorante deste livro sagrado, do que ele fala a meu respeito, a respeito de Deus, aos seus santos planos, ao tempo em que a gente vive, etc, 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 etc. Este livro, como disse no princípio, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Os ignorantes deixam de ser ignorantes quando recebem a luz espiritual de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança, contudo, é a expectação de um bem que se deseja. E a esperança é a irmã gêmea da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Todos nós sabemos o que é um barco e uma âncora, naturalmente. Todos, nem todos, mas digamos que quase toda a gente sabe o que é um barco e uma âncora, pelo menos aqueles que foram à escola. O barco pode ser grande, mas a âncora faz com que o barco esteja estável no meio das águas. Assim é com a esperança. Hebreus 6, 18 e 19 diz que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até a divisão, penetra até ao interior do véu. Sabe que o véu encobria a parte santa da arca do concerto. Só uma vez no ano o sumo sacerdote ali entrava com sangue alheio para fazer expiação. Mas quando Jesus Cristo veio, o véu foi rasgado. E agora estamos firmes com esta esperança de que entramos a esse lugar, onde Cristo Jesus entrou, no céu da glória, para fazer expiação por nós, através do seu sangue. Então nós temos a oportunidade de entrar para dentro do véu, onde Cristo, nosso precursor, entrou. Louvamos a Deus pelo santo conhecimento. Quinto lugar, estávamos sem Deus no mundo. Recordemos que estes gentios que a Escritura nos fala eram ateus. Não eram ateus. Porque há realmente aqueles que creem em qualquer coisa. Não são ateus. Ateus são aqueles que não creem em nada. Portanto, recordemos que estes gentios que a Escritura nos fala não eram ateus. Eles tinham milhares de deuses. Eram idólatras, mas não tinham conhecimento do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel.
E também acerca de Israel, Paulo disse que Israel tinha zelo de Deus, mas não com conhecimento, não com entendimento. Romanos 10, verso 1 e verso 2. E acerca dos gentios, Jesus disse à mulher de Samaria: vós adorais o que não sabeis. Então os gentios, eles não eram ateus. Eles adoravam, mas adoravam o que não sabiam. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, verso 22. Será possível que este mundo adore o que não sabe? No tempo de Jesus era assim. Esta é a verdade. O mundo está cheio de deuses e deusas, com os seus adoradores, e não conhecem. O mundo está cheio de religiões, mas sem Deus. Não conhecem o verdadeiro Deus para adorar. Porque, como diz a Escritura, o mundo está no maligno. 1 João 2, verso 19, mas que nós somos de Deus. Porquê? Porque já não somos ignorantes, porque fomos iluminados, porque temos o conhecimento espiritual de Deus. A maior parte do mundo não é ateu. Eles adoram o que não sabem. Diga comigo, a maior parte do mundo não é ateu. Eles adoram o que não sabem. São crentes em qualquer coisa. Não tem a Deus neste mundo vil de pecado. E quando não temos a Deus, temos qualquer coisa que as outras pessoas não sabem. Só sabemos quando lemos este sagrado livro. Vós adorais o que não sabeis. É incrível, mas isto é verdade. Foi Jesus Cristo que disse que o mundo adorava o que não sabia. Deus, contudo, procura os verdadeiros adoradores. Israel tinha ido em cativeiro por causa do pecado de Jeroboão. E somente ficou Judá na terra prometida. E quando estes povos incircuncisos ocuparam as terras de Israel, Deus mandou para ali leões para matar alguns deles. Então disseram ao rei da Síria que o povo estava morrendo porque não sabiam o costume do Deus da terra. E o rei mandou para lá um sacerdote do cativeiro para os ensinar como deviam temer ao Senhor. Mas finalmente o resultado foi este. Assim ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam. 2 Reis 17, 23 a 33. Vós adorais o que não sabeis. Nós precisamos ter convicções reais do que éramos no passado e de quem somos no presente. Antigamente éramos cegos e surdos, mortos, separados de Deus. Mas pela graça de Deus, agora, pelo sangue de Cristo, chegamos perto do Senhor. E assim continua este mundo. Adoram o que não sabem, até que chegue Jesus como ele chegou à mulher de Samaria. Então tudo ali mudou. O mundo sem Deus anda cego. E na escuridão do príncipe deste mundo, que é Satanás. Terceiro aspecto da mensagem. Lembrai-vos do vosso presente. Precisamos de saber quem somos e aonde nos encontramos. Antes de iniciar esta segunda parte, pergunto, será que estamos lembrados do nosso passado sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem salvação, mortos em ofensas e pecados? Será que estamos lembrados disso? Como era a nossa vida sem Deus? A resposta era como tem sido muitas vezes dito ao longo da história deste dia. Mortos em pecados e ofensas, separados de Deus. Essa era a nossa situação. A segunda pergunta que faremos consta do seguinte: será que nos lembramos e compreendemos da nossa posição no corpo de Cristo? São muitas as bases de ensino do resto dos versos do nosso texto e, para abreviar, vamos mencionar apenas 4 para nos lembrar quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Primeiro, o efeito da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo, o efeito de estar em Cristo formando a família de Deus na terra.
a família de Deus na terra. Lembre-se de que a família de Deus na terra é o pequeno rebanho de Lucas 12:32. Pertencemos nós a essa família do pequeno rebanho, em relação com toda a gente que no mundo existe. Terceiro, fazendo parte da Igreja de Deus. Nem todos fazem parte dela. É como diz, um pequeno rebanho que é a família, que é a Igreja, etc. Quarto lugar, fazendo parte da morada de Deus na terra. Será que o Espírito de Deus habita em si? Deus habita no seu pequeno rebanho, em cada pessoa que forma a Igreja e a família de Cristo. Portanto, primeiro, lembrai-vos da redenção de Cristo. A Santa Escritura faz-nos lembrar e afirma que agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Longe de Deus, estranhos aos concertos, estranhos às promessas. Andávamos como autómatos guiados por robôs, adorávamos aquilo que não sabíamos. Mas agora, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Longe e perto são vocábulos extremos. Longe significa longa distância e perto significa próximo ou intimidade. Neste caso, não se trata da distância geográfica, mas de distância moral e espiritual. Distância ou intimidade do coração ou no coração de Deus. E aqui começa o contraste, começa o reverso. Pelo sangue de Cristo, aquele vocábulo sem Cristo Jesus, do verso número 12, contrasta poderosamente com o vocábulo em Cristo Jesus. Estar sem, estar em. Estar sem Cristo e estar em Cristo faz toda a diferença. Este reverso acontece pela redenção, pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Em Efésios 1, verso 7, diz que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Lembrai-vos de que Paulo falou em Atos 20, verso 28, que nós fomos comprados ou resgatados com o sangue do próprio Deus. Demos valor ao sacrifício de Jesus, porque quando estávamos longe de Deus, chegámos perto. Não é uma distância geográfica, mas perto na vida moral e espiritual. Segundo lugar, lembrai-vos de que somos família de Deus. O efeito de estar em Cristo é que formamos a sua família na terra. Nem todos são filhos de Deus, como toda a gente diz, todos nós somos filhos de Deus. Isso é errado, naturalmente errado com todas as letras. Todos são criaturas de Deus. Mas de criatura a ser filho, vai uma diferença muito grande. A criatura é feita pelos homens, gerada naturalmente no ventre da mãe pelo Senhor, mas são gerados pelos homens. A família de Deus são gerados pelo próprio Deus. Portanto, lembremos que somos sua família. A distância tornou-se em união. A comunhão íntima com Deus e a expressão em Cristo significa que estamos nele e ele em nós. Fazemos espiritualmente parte do seu corpo, onde ele é a cabeça desse corpo de crentes. Fomos feitos família espiritual de Deus e recebemos por sua natureza. Portanto, quem está em Cristo é uma pessoa diferente. Porquê? Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Em João 1, verso 11, 12 e 13, diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. A criatura é gerada pelo homem. O Filho de Deus é gerado por Deus e forma um corpo.
Em 1 Coríntios 12, e verso 27 afirma: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Portanto, lembrai-vos do passado e do presente, aonde estávamos, aonde chegamos e quem somos. Porque em 2 Pedro 1, verso 3 e verso 4 diz estas palavras: visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas promessas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Estranhos às promessas do Velho Testamento, agora não somos estranhos àquilo que Jesus falou e que nos prometeu e fez em nós, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. As pessoas ficam participantes da natureza divina. E quem fica participante da natureza divina é família de Deus, é feito filho de Deus. Havendo escapado da corrupção, diga comigo, havendo escapado da corrupção. Então, se nós escapamos da corrupção, da carne e deste mundo, éramos criaturas, éramos filhos de homens. Mas agora somos filhos de Deus porque escapamos da corrupção da carne, que pela concupiscência há no mundo. Esta é a diferença de estar longe ou de estar perto. Este é o efeito da criação espiritual, porque as pessoas foram geradas de novo por Deus, tornaram-se seus filhos, sua família, como diz aquilo que já foi dito em João 1, verso 12 e verso 13. Não fomos gerados dos homens, mas fomos gerados de Deus. E o verso 17, 18 e 19 do nosso texto inicial diz: e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Cristão é diferente. Cristão é diferente. É uma nova criatura. Cristão sabe quem é e onde se encontrava no passado e quem é no presente e o que o aguarda no futuro. O facto é que em 1 João 3, verso 2 e verso 3, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele Jesus. Seremos semelhantes a Ele. Sabe porquê? Porque somos seus filhos, somos seus irmãos, pertencemos à família do Pai, porque assim como é, o veremos. Então, participantes da natureza divina, e seremos semelhantes a Jesus. Cristão sabe aonde estava e aonde está, quem é e para onde vai. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ela é puro. Diga comigo, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Esta é a diferença que há entre o passado sem Deus e o passado com Deus, sem conhecimento e com conhecimento, etc. A família de Deus é, por força da natureza, uma família de pessoas santificadas no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5, e verso 23. Terceiro lugar, lembrai-vos que fazeis parte da Igreja de Deus. Fazer parte ou pertencer à Igreja de Cristo significa pertencer ao povo escolhido. E as Escrituras ensinam pela boca de Jesus que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 24, verso 14. O Evangelho está sendo pregado por todo o mundo. E Deus escolhe aqueles que temem ao Senhor, que creem nele, não aqueles que adoram aquilo que não sabem, mas que adoram aquilo que sabem, que temem ao Senhor, que aceitam a palavra de Deus, quando ouvem a pregação do Evangelho, o ensino da mensagem sagrada, e compreendem que estão mortos em ofensas e pecados e que querem uma nova vida. É esse Deus escolhe. Deus não obriga ninguém a ir para o céu.
é por vontade própria. E não obriga ninguém a ir para o inferno. É por vontade própria. Este sagrado livro fala-nos desses dois lugares eternos. Mas para isso precisamos de o ouvir. Assim, são muitos chamados, disse Jesus, mas poucos os escolhidos. E esses escolhidos formam a Igreja de Cristo Nosso Senhor. E escolhido significa eleito, preferido ou selecionado. Em João 15, 16 e 19, Jesus volta a afirmar: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo onde eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Não quererá ser você também um escolhido de Deus? Porque o Senhor escolhe aquele que compreende, e todos nós podemos compreender entre o bem e o mal. Podemos escolher servir a Satanás ou servir a Deus, seguir as trevas ou seguir a luz, seguir a Deus ou seguir o diabo, seguir a Cristo ou seguir este mundo de pecado. Todos nós temos essa oportunidade de o fazer, etc. E todos nós temos a oportunidade de ser escolhidos, mas lembre-se que a doutrina é esta: o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. E o mundo está em pecado, e são poucos aqueles que seguem a Cristo. São um pequeno rebanho, e são poucos os escolhidos. Embora todos sejam chamados, nesses muitos eu creio que todos são chamados. E desse mundo vil de pecado, o Senhor escolheu a maior parte da sua igreja, das classes mais humildes e desprezíveis da terra, tais como coisas fracas, vis, loucas e desprezíveis. Mas são a igreja de Cristo porque ouviram a palavra de Deus e se santificaram para pertencer à natureza divina. Lembre-se que as igrejas são compostas, na maior parte, digamos 98%, são de povo mais humilde da terra, que as igrejas são compostas e que formam a Igreja Universal de Cristo. A Igreja de Deus é uma comunidade mundial que reconhece Jesus Cristo como o Supremo Legislador e Senhor. A Igreja é uma comunidade de verdadeiros adoradores. João 4, verso 23. Não são daqueles que adoram o que não sabem. Eles adoram, mas não o verdadeiro Deus. Adoram aquilo que não sabem. Deus procura os que o temem. Deus procura os que nele creem. Deus procura os verdadeiros adoradores. A Igreja de Cristo é a Universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, como dizem Hebreus 11, 12 e verso 22. Os cristãos são um povo diferente de todos os outros povos. Vale a pena saber aonde está e compreender aonde estava, para que nunca mais volte à lama do pecado. E somente a Igreja de Cristo tem o santo privilégio de anunciar as palavras de Deus. 1 Pedro 2, e verso 9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. É isto que estávamos fazendo, o que estamos fazendo. Mas nós, antigamente, não éramos nada disto. Nós, antigamente, andávamos com os outros, estranhos, longe, sem conhecimento, mortos em ofensas e pecados. Mas, graças a Deus, agora as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. E agora somos servos de Deus para anunciar essas virtudes de que nosso Deus ama os pecadores e quer salvá-los e que deu Cristo na cruz para nos redimir com o seu precioso sangue. Assim, estas 4 características são exclusivas da Igreja de Cristo e somente as pedras vivas fazem parte do edifício espiritual de Deus. 4º lugar, e para finalizar, o nosso presente deu lugar à única morada de Espírito, em Espírito de Deus na Terra. O único lugar onde Deus habita
é num lugar santificado, num lugar separado, num lugar regenerado. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. O Altíssimo, Atos 7, verso 48, não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus não habita nos sumptuosos templos chamados casas de oração. Deus não habita aí. Deus só está numa casa de oração enquanto o povo de Deus ali está. Há um único lugar onde Deus habita. Sabe onde é que Deus habita? A Igreja de Cristo é o lugar da habitação de Deus. Aqueles que são regenerados é o templo, ou são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse é o único lugar onde Deus habita em mim, pelo seu Espírito Santo, na minha esposa, e em todos aqueles que fizeram um pacto com Deus, que vieram para Ele, deixaram o mundo e seguem a Cristo. Esses são o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, nesta última escritura, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ora bem, o nosso corpo não é nosso, pertence ao nosso Criador. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não somos de nós mesmos, pertencemos a quem nos criou. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É algo para lembrar o passado e o presente. Estes contrastes que temos vindo a anunciar é algo para lembrar quem éramos, quem somos e para onde vamos. E nós terminamos aqui esta mensagem. Talvez alguém que nos ouve possa compreender e dizer, eu gostaria de pertencer àquele povo. Porque eu estou naquela situação que a palavra de Deus nos mostra, de separados de Deus em ofensas e pecados. Se assim é, então, ore comigo esta oração e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em nome de Jesus, eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu peço a Deus que me perdoe todos os meus pecados e me limpe com o poder do sangue de Jesus Cristo. Porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que morreu por nós na cruz e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Meu Deus, perdoa-me e regenera-me. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Peço-te em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora, precisa, onde estiver, procurar uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e dar publicamente o seu coração a Jesus. E siga-o. Deixe as coisas velhas. Deixe Satanás. Deixe o pecado. Siga a Jesus, que o leva para a casa do Pai. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.